Gente, boa noite a todo mundo. É um prazer muito grande ter vocês aqui. E para quem não me conhece, eu sou Edivonaldo, atualmente lidero o grupo da ABC2. O grupo da ABC2 aqui em Maceió, Alagoas, juntamente com outras pessoas, né, mas eu sou o líder. E durante algumas semanas a gente vai tratar sobre o tema sobre as visões cristãs sobre criação, né? A gente achou interessante tratar esse tema. E só para lembrar que nós, enquanto núcleo da ABC2, né, assim como a ABC2 também, a gente não adota especificamente uma visão particular, né? Pelo contrário, a gente procura ser um grande fórum aberto de discussão voltado para esse tema, de modo que a gente abraça pessoas, né, que têm aí as visões distintas sobre criação, né? E aí, se alguém quiser conhecer depois mais algum material a fundo, além da palestra de hoje, eu não sei se vocês estão vendo aí, mas eu estou com um livro em mãos aqui, deixa eu ver. Esse livro aqui é a Origem. A ABC2 ela procura abordar, né, um pouco sobre as 4 principais visões cristãs, né, sobre a criação. E hoje a gente vai estar tratando sobre criação evolutiva com Tiago Garros. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer imenso ter você aqui. E o Tiago, gente, para quem não conhece, ele é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professor de Ciência e Biologia do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Ele também é mestre e doutor em Teologia e fez um período sanduíche lá na Universidade de Oxford, sendo bolsista, né? Inclusive, foi orientado pelo Alistair McGrath, que a ABC2 já traduziu alguns dos materiais dele, né? E também pelo professor doutor Ignácio Silva. E também ele é coordenador do Teolab. Para quem não conhece, depois a gente vai colocar aqui o Teolab, o link, para vocês conhecerem também o trabalho que ele realiza, que é muito bom, que inclusive está com um acampamento aberto aí já no mês de outubro, certo? Então, depois dessa rápida introdução, Tiago, fique à vontade aí, mais uma vez, muito obrigado. Prazer, Ed, prazer pessoal. Estou aqui falando diretamente de Florianópolis para a turma aí de Maceió e agregados do resto do Brasil. Acho que tem gente aí de outros lugares, Campo Grande, ali, acho que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não sei se é o Raul lá, o pessoal de Campo Grande. Enfim, galera do Brasil aí que pode estar ligada aí com a gente, assistindo agora ou depois, talvez. Mas é isso, eu sou então o coordenador desse ministério hoje chamado Teolab, eu vou colocar aqui, vamos ver se vai aparecer aí direitinho, olha aí, vamos ver, esse aqui é esse aqui é o Teolab, que é na verdade o Teolab é um ministério que fica no sul do Brasil, na verdade a sede é em Gramado, no Rio Grande do Sul, e basicamente a gente faz eventos, né? É um ministério de eventos, a gente promove acampamentos de ciência e fé para conversar sobre esse tema num formato de acampamento mesmo, com tudo que acampamento tem, aventura, aquelas atividades, num lugar muito bonito lá em Gramado. A gente também dá alguns cursos de fim de semana para pastores, líderes, seminaristas. A gente vai nas escolas falar sobre fé e ciência. Enfim, é um projeto em que a gente faz várias coisas em parceria com a ABC2, né? Então o pessoal que é chamado para falar nos eventos do Teolab é a turma que vocês conhecem aí da ABC2. Então mais adiante eu vou falar aí do nosso retiro que vai acontecer agora do dia 8 ao dia 12 de outubro e as inscrições já estão abertas, tá? Então você pode ir lá no site do Teolab, clicar no link das inscrições e se você quiser fazer essa viagem de Maceió até a Serra Gaúcha, praticamente você vai gastar só com a passagem aérea, porque o acampamento está saindo por um preço assim inacreditável para tu passar 4 dias em Gramado. Eu vou até falar, tá? Porque não é mentira, é R$220 para você passar 4 dias em Gramado com comida e hospedagem incluído. Ou seja, é um preço que não existe. Aí a galera até suspeita, tá, mas como é que é tão barato assim? Porque o Teolab é um ministério que foi subsidiado, a gente ganhou o Teolab é um ministério que foi financiado pela Fundação John Templeton,
então por isso a fundação está pagando metade do custo do acampamento. Então, na verdade, 219 seria o equivalente a metade do custo do custo do acampamento. E essas inscrições de 219, 220 reais vão até dia 7 de setembro. Então, se você se apressar, você pode conseguir uma das vagas muito reduzidas por causa da pandemia, tá? Nós vamos ter especificamente 60 vagas apenas, tá? Então, se você está pensando aí em passar o feriado em Gramado, seja bem-vindo, leia lá no site as instruções, está tudo explicadinho lá, certo? Gente, como o Ed falou, eu sou, então, um cara que acabei me enveredando, né, um professor de biologia, que acabei enveredando por essa área, né, do estudo dessa relação exatamente complexa que os evangélicos em geral têm com a teoria evolutiva, né? Então, na verdade, esse foi o meu assunto de mestrado e depois foi ampliado no doutorado, né? De por que é tão complicado para os evangélicos essa questão da evolução. E por que eu estudei isso aí? Porque é a história da minha vida, né? Eu sou um crente de berço, batista, cresci na igreja, e, enfim, da outra vez que eu estive com vocês, eu contei um pouquinho, acho que da minha história também, né? E eu fui confrontado com isso quando eu era muito jovem, como todo menino de igreja, que aquilo que eu parecia que eu aprendia na escola bíblica, na igreja, chegou uma hora que eu fui aprender umas coisas no colégio, que eu dizia, opa, mas peraí, tem alguma coisa estranha aí. E, enfim, a história é longa, mas o fato é que eu acabei estudando essa área, né, exatamente de como que os cristãos se relacionam com a evolução, especificamente os cristãos evangélicos, né. Então eu vou apresentar para vocês hoje sobre essa visão chamada de criação evolutiva, e com isso eu começo mostrando para vocês alguns dos livros, por exemplo, que eu li e que eu tinha e tenho, inclusive aqui, desculpa que tá meio bagunçado, que eu acabei de me mudar, tá, pessoal? Eu tô numa casa agora, saí de um apartamento e vim para uma casa, esse aqui vai ser o meu escritório, e eu não consegui organizar ainda. Então, alguns dos livros que tem aqui na minha biblioteca são esses livros que eu vou mostrar para vocês, que mostram exatamente um pouco de como eu, cristão evangélico, fui exposto àquilo que eu imagino que todos vocês, como cristãos evangélicos, são ou foram expostos até hoje, que são livros e palestras e falas e sermões que tem basicamente esse título aqui desse livro, né? Criação ou Evolução. Então aqui tem um DVD, ó, Criação ou Evolução, será que realmente importa que você acredita? Pela razão, criação ou evolução. E aqui, grande, Silas Malafaia, criação versus evolução, quem está com a razão? Então, a vida inteira eu fui exposto a esse binômio, vamos chamar assim, né? Criação ou evolução, você precisa fazer uma escolha, né? E claro, isso aqui são livros evangélicos, né? São livros cristãos aí, só que se tu for para academia, se tu for para a universidade, como eu acabei indo para biologia, você vai ver que a mesma retórica de criação em oposição à evolução, ela também está presente, né? E para ilustrar isso, eu peguei um discurso aqui famoso de um grande biólogo do século XX, chamado Julian Huxley, que era o neto do Thomas Huxley, que é aquele lá, para quem lembra da história, o Bulldog de Darwin, né? Na época do século XIX, o cara que defendia Darwin, porque Darwin era um cara meio tímido, então o grande cara que defendia as ideias do Darwin era o Thomas Huxley. Esse cara é o neto do Thomas Huxley, que é o Julian Huxley, um cara muito importante na história da biologia do século XX, e ele é também, se não me engano, sobrinho do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, que ele, né? Tudo da mesma família, uma família influente na Inglaterra. E o Julian Huxley, ele vai, nas palavras dele, de um cientista ateu, né, vocês vão ver que ele é ateu, ele vai falar que exatamente essa mesma dicotomia dos livros religiosos, né, de que a Terra não foi criada, ela evoluiu, né, ou seja, está em oposição, e a verdade é que não existe criação, a Terra não foi criada, ela evoluiu. E ele continua, assim também todos os animais e plantas que nela habitam, incluindo nós humanos, né, ou seja, há essa dicotomia. Certo? Um dos autores, esse aqui, o mais à esquerda, assim, desse livro da esquerda aqui, ó, é o Henry Morris, que é esse cara aqui, ó, que é o pai do chamado movimento criacionista moderno. Ele escreveu um livro em 62, se eu não me engano, que é esse livro que está aqui atrás, do Genesis Flood, em que ele fala
Na verdade, não é nesse livro que ele fala essa frase, mas basicamente a ideia é a mesma, de que existem apenas duas cosmovisões possíveis, a visão do mundo centrada no homem ou a visão do mundo centrada em Deus, criação ou evolução, né? Não há prova, ele vai mais longe, ó, ele vai dizer que não há prova científica de que a Terra é antiga, não há qualquer evidência de que houve evolução de um organismo menos complexo para mais complexo, a revelação divina do Criador do mundo afirma que ele fez tudo em 6 dias, alguns milhares de anos atrás. Né? E ele vai mais longe, ele diz que a Bíblia contém todos os princípios básicos sobre os quais verdadeira ciência é feita. E como se não bastasse, ele diz que a Bíblia é um livro de ciências, nesse mesmo livro aí. E mais longe ainda, ele chega ao ponto de dizer que o conceito de evolução é obra do próprio Satanás, certo? Ou seja, está claro que tanto no discurso do Julian Huxley e dos cientistas ateus, quanto no discurso do Henry Morris, representando os religiosos, há uma clara dicotomia, né, que se coloca nesta percepção popular, vamos dizer assim. As pessoas popularmente têm essa percepção dicotômica de que de um lado há um negócio chamado ciência, que eu estou colocando entre aspas, tu vai entender por quê, que pressupõe um negócio chamado evolução, que eu estou colocando entre aspas também, que pressupõe ateísmo e que pressupõe uma ética humanista. E do outro lado da moeda tem um negócio chamado religião, que pressupõe um negócio chamado criação, que pressupõe Deus e que pressupõe uma ética bíblica. Ou seja, ou você está cá ou você está lá. Não há meio termo. Se você está do lado de Deus, você está aqui, do lado da criação, da religião, da ética bíblica, né? E se você está do lado da ciência, você está do lado da evolução, do ateísmo. Basicamente, essa é a narrativa com a qual eu fui ensinado, tanto na igreja quanto na universidade. Evolução é sinônimo de ateísmo, basicamente. Certo? Aqui, em outras palavras, ó, do lado da religião, o indivíduo é forçado a uma escolha do tipo ou. Ou aceito a Bíblia, logo não aceito a evolução, sou criacionista, ou seja, estou do lado de Jesus, né, o peixinho ali, ou aceito a evolução, logo questiono a Bíblia, e no mínimo tenho problema com o cristianismo, né? Ou seja, estou do lado de Darwin, o peixinho aqui que comeu Jesus. Né? É um adesivo que se encontra facilmente nos Estados Unidos, que mostra exatamente essa oposição. Darwin estava em oposição a Jesus, segundo essa narrativa aí, né? Certo? A minha pergunta é o seguinte, é mesmo? Precisa ser assim? Isso é verdade? Isso se verifica na prática? Como é que funciona essa história aí? Precisa ser assim? Então, assim, o que eu quero apresentar para vocês começa com... para a gente começar a ter uma conversa que vá um pouco além desses paradigmas populares, vamos dizer assim, dessas narrativas populares, a gente precisa definir os termos. Tá? Porque às vezes a gente vai ver que nós estamos falando de coisas, de conceitos, que uma pessoa está falando de uma coisa e o cara que está entendendo outra, achando que nós estamos falando a mesma coisa, certo? Eu vi que alguém levantou a mão aqui, eu não sei, Ed, eu acho que talvez seja mais produtivo eu avançar um pouco para daí abrir para perguntas do que eu abrir agora, pode ser? Pode sim, você fique à vontade, Thiago. Acho que aí... Eu vou anotando aqui. Ou talvez escrevam as perguntas, alguma coisa, tá? Para que a gente não... para que eu não perca, inclusive, o fio da meada aqui. Certo? Então, assim, a gente precisa definir os termos. Do que nós estamos falando quando nós estamos falando desse papo de criação e evolução, para poder falar de criação evolutiva, então, né? Então, olha só. Eu sempre gosto... Eu aprendi isso com um dos autores que eu mais gosto, que vai aparecer aqui. Mas esse autor me ensinou assim, ó. Para que a gente possa conversar sobre isso, sobre esses termos, criação, evolução, a gente tem que pensar nesses termos da seguinte forma. Bom, vamos pensar no termo evolução. Esse termo, ele vem da onde? Quem inventou o termo? Quem cunhou o termo? Quem é dono do termo? Né? Porque quem é dono do termo, quem cunhou o termo, tinha um certo significado querendo dizer com o termo e tal, né? Tudo bem que os significados dos termos podem evoluir, entre aspas, com o tempo, podem ser modificados e tal, mas vamos pensar assim, objetivamente, uma definição prática,
de que, beleza, evolução é um termo que pertence a que campo do conhecimento, a que área da vida? Bom, é um termo da biologia, né? Evolução é um termo da biologia. Então nós vamos perguntar para os biólogos o que é evolução, o que eles entendem por evolução, e o que eles estão querendo dizer com evolução, certo? E aí, para definir, então, evolução, é meio complexo, porque existem várias definições de evolução, dependendo do nível de análise. Nós podemos falar uma definição genética de evolução, uma definição, enfim, tem vários tipos de definição de evolução. Eu escolhi uma definição aqui, que é uma definição que eu acredito que meio que sintetiza aquilo que vai ser útil para a nossa conversa aqui, e que todo biólogo, né, que é quem usa o termo evolução, quem trabalha com o termo evolução, são os biólogos, a maneira como, ou seja, como é que os biólogos definiriam evolução, e uma definição, então, que eu peguei aqui, que todo biólogo concordaria, tá? E depois nós vamos fazer a mesma coisa com criação, mas vamos falar de evolução primeiro, então. Um biólogo poderia definir a evolução da seguinte maneira: a evolução é uma teoria científica que diz que processos naturais, ao longo de bilhões de anos, deram origem a todos os seres vivos, inclusive os seres humanos. Tá? Uma definição simples e operacional de evolução que todo biólogo vai concordar. É uma teoria científica que diz o quê? Que processos naturais, ao longo de bilhões de anos, deram origem a todos os seres vivos, inclusive os humanos. Repare que essa definição de evolução, ela não está falando de Big Bang, como muitas vezes aparece por aí. Os caras já misturam Big Bang com evolução. Não, evolução não tem a ver com isso. Evolução não tem a ver com a origem da vida, inclusive, certo? A origem da vida é um problema da química, né? Aqui a gente está falando da origem da biodiversidade. É um processo que deu origem à diversidade de organismos. Como que a primeira célula viva surgiu não é problema da evolução, é problema da química, tá? Então a evolução, ela trabalha, enfim, depois não precisamos falar disso hoje, mas a evolução trabalha quando já existe seleção, né? Seleção natural, quando já existe competição, disputa por recursos, vamos dizer assim, ou seja, já tem que ter ser vivo se reproduzindo, no mínimo células se reproduzindo, certo? Beleza, definição de evolução. Vamos falar então de criação. E aí nós vamos perguntar para quem é dono do termo criação, né? Que termo é esse? Da onde vem esse termo? Bom, esse termo vem da teologia, né? Quem inventou esse termo foram teólogos. É um termo da religião, da teologia. Né? E aí é difícil definir criação, porque tem bibliotecas escritas sobre a chamada doutrina da criação, né? Mas enfim, vamos pegar uma definição muito simples, então, de criação, que é um termo teológico. Então vamos perguntar para um teólogo o que é criação. Um teólogo vai dissertar sobre o assunto, mas a definição que eu coloquei aqui, eu acredito que todo teólogo talvez vá concordar, que é a seguinte: criação é uma doutrina, ou seja, uma crença de que o universo é produto de um criador. Certo? Eu sei que poderia definir de outras maneiras, tá? Mas, vamos lá. Doutrina, crença de que o universo é produto de um criador. Isso é criação. Criação é o seguinte: um criador criou esse negócio todo aí. É um ser, enfim, tá? O universo é produto de um criador. Tranquilo? Aí tem outros dois termos que vão nos ajudar a tentar entender um pouco dessa história, dessa suposta dicotomia aí, para a gente conseguir chegar no entendimento da criação evolutiva, tá? Os dois termos é o seguinte, são muito importantes: teleologia, não é teologia, é teleologia, e disteleologia. Certo? O que é teleologia? Teleologia vem do grego telos, né? Do telos. O que é telos? Objetivo final, destino, propósito, alvo, certo? Ou seja, teleologia, para o nosso uso aqui, é a crença de que o universo tem plano e propósito. Certo? Eu creio que o universo é teleológico, ou seja, há plano e propósito, objetivo final, né, no universo. Há um plano maior, um propósito, há telos no universo, certo? Disteleologia é a crença de que o universo não tem plano e propósito. É o contrário da teleologia. Queridos, o que eu estou querendo te mostrar com essas 4 definições aqui? Eu estou querendo te mostrar o seguinte, que normalmente as pessoas entendem evolução como um processo disteleológico. Evolução como um processo
que mostra que o universo não tem plano e propósito, certo? Afinal, é aleatório, não sei o que, o pessoal fala um monte de coisa, para mostrar que a evolução é a evidência, ou até a prova cabal de que não há plano e propósito, que tudo é sem sentido, enfim, certo? Minha pergunta para ti é o seguinte: será que isso aqui não é possível? Será que a evolução não pode ser um processo que mostra que o universo, a existência, tem plano e propósito? Será que a evolução não pode ser a maneira que um Deus criador cumpre o seu plano e propósito? Certo? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder e que os criacionistas evolutivos tentam responder e respondem através da sua fé, enfim. Queridos, então vamos lá. Criação evolutiva. Primeira coisa para nós entender que visão é essa da criação evolutiva, no que creem, do que se alimentam hoje no Globo Repórter, né? Lembra? No que pensa, como que essa galera pensa criação evolutiva? A gente tem que entender o que não é criação evolutiva, tá? O que não é criação evolutiva. Então vamos lá. Criação evolutiva não é evolução teísta. Aqui é um pouco controverso, porque existem alguns criacionistas evolutivos que por muito tempo usaram o termo evolução teísta. Hoje em dia, a turma da criação evolutiva rejeita o termo evolução teísta. Por quê? Porque evolução teísta coloca o teísta como adjetivo de evolução e meio que coloca o teísmo como, assim, o importante é a evolução, e aí o teísta vai do lado. Certo? Quando, na verdade, nós estamos falando do contrário, nós estamos falando de uma posição cristã, que nós já vamos entender, vamos ver uma definição daqui a pouco, que não, nós estamos falando do Deus criador usando a evolução para criar, é aí que nós vamos chegar. Então, a evolução teísta é um termo que meio que caiu em desuso por parte dos crentes, os cristãos que aceitam a evolução, por causa disso, porque o teísta virou um adjetivo de evolução, e não é essa a ideia. E outra, a evolução teísta pode dar, ou evoteísmo, pode dar a ideia de que é evolução mais Deus, ou seja, a evolução, aí Deus vai lá e dá uma ajudinha na evolução. E não é isso. Não é isso que os criacionistas evolutivos creem, certo? Ou seja, evolução teísta ou criação evolutiva não é evolução mais Deus, ou Deus guiando a evolução. Deus vai lá e guia a evolução como se ele fosse intervindo aqui e ali para guiar. Né? Deus direciona. Não é bem isso que a turma da criação evolutiva crê, certo? Então vamos ver uma definição boa de criação evolutiva desse cara aí, que é o que eu falei, o Denis Lamoureux, é o que eu citei antes, que é um dos meus autores favoritos a respeito de criação evolutiva. Ele vai dizer o seguinte: criação evolutiva é o quê? É a crença de que Deus, como criador e sustentador do cosmos, escolheu usar um processo biológico, chamado evolução, como meio para criar a biodiversidade da Terra. Ele escolheu usar esse processo. Ele poderia ter escolhido qualquer processo. Ele poderia ter criado assim, ó, plim, tudo pronto. Mas a leitura que fazemos do livro das obras de Deus, vamos falar disso depois rapidinho, que é a natureza, que é a leitura que fazemos da criação de Deus, nos dá evidências de que Deus usou um processo para criar. Certo? Então, isso é criação evolutiva. É uma crença de que Deus usou um processo biológico chamado evolução como meio para criar a biodiversidade da Terra. Certo? Ou seja, o que é a evolução? É a ação de Deus ao criar a biodiversidade, ou a ação de Deus para criar a biodiversidade. É Deus agindo, certo? Tranquilinho? Vai ter uma outra definição boa aqui, ó, do Francis Collins, que é o fundador dessa fundação chamada Biologos. O que é a Biologos? É um ministério cristão que é devotado exclusivamente a promover essa visão da criação evolutiva. Tá? A ideia deles é promover a visão da criação evolutiva. Não é como a ABC2. A ABC2 ela não está aqui para promover essa visão. Não, ela está aqui como um fórum de diálogo para conversar sobre fé e ciência. Inclusive, todos os assuntos de fé e ciência. Esse assunto que nós estamos falando é um assunto minúsculo, na verdade, no campo de estudo da fé e ciência. Lembra que no nosso último encontro eu mostrei, né, os vários estudos que existem nesse campo. Porque essa evolução é um deles.
Tá? Mas a turma do Biologos faz isso, o que eles fazem é promover essa visão da criação evolutiva. Então Francis Collins, o fundador, que é um grande cientista, né, quem não conhece tem que conhecer o Francis Collins, ele vai dizer o seguinte: chamamos a nossa posição sobre as origens de criação evolutiva, ou seja, acreditamos que Deus é o criador e também aceitamos que a evolução é a melhor descrição científica de como a vida se desenvolveu. Isso é semelhante a dizer que acreditamos que Deus cuida do crescimento e desenvolvimento das plantas, ao mesmo tempo que aceitamos que a teoria da fotossíntese é a melhor explicação científica para esse processo. Então, assim, Deus cuida das plantas. Sim, mas a gente conhece a fotossíntese, a gente sabe que a fotossíntese é quem dá comida para as plantas. Sim, e a fotossíntese revela o cuidado de Deus com as plantas. É Deus agindo, né, através da fotossíntese para cuidar das plantas. É isso aí. Certo? Essa é mais ou menos a ideia. É uma analogia que ele fez aqui com a fotossíntese. Certo? Então, Deus nos criou, sim. Criou toda a biodiversidade da Terra, sim, através de um processo que a gente estuda chamado evolução. Tranquilo? Então, vamos lá. O que não é evolução? Voltando. Evolução, ou teoria da evolução, desculpa, o que não é criação evolutiva? Não é evolucionismo nem darwinismo, tá? E agora vamos ter bastante cuidado aqui para vocês entenderem direitinho. Uma vez já me aconteceu assim, ó, Thiago, os caras me chamaram no Instagram e tal, cara, eu ouvi dizer que tu é darwinista. Que história é essa, cara? Tu é darwinista? Aí que eu digo, né? O que a pessoa tá querendo dizer com isso? O que a pessoa tá falando? O que ela quer dizer com darwinismo? Eu disse, não, eu logo respondi, não, brother, eu sou crente, sou cristão. Darwinista, não só agora, se tu perguntar o que eu penso a respeito de como a biodiversidade da Terra veio a existir, bom, aí é outra coisa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Esses termos evolucionismo e darwinismo, eles são o que a gente chama de conflação. O que é uma conflação na filosofia? É um termo da filosofia. Uma conflação é uma mistura de conceitos de campos separados. No caso aqui, ciências naturais, com uma filosofia materialista. Então eles misturam isso como se fosse uma coisa só. Certo? De novo, evolucionismo, ou chamado darwinismo, é uma mistura de conceitos. Tu pega conceitos de campos separados, mistura num balaio de gato e diz que é a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Olha essa frase aqui do Daniel Dennett, que é um grande filósofo ateu, um dos chamados 4 cavaleiros do neo-ateísmo, né? Ele tem esse livro aqui chamado Darwin's Dangerous Ideas, e aí ele fala o seguinte: a teoria darwiniana é uma teoria científica excelente, mas não é só isso, olha só. A ideia perigosa de Darwin penetra muito mais fundo na estrutura de nossas crenças mais fundamentais do que muitos de seus apologistas sofisticados já admitiram, até para eles próprios. Olha só, olha o salto que ele dá agora. Ele está falando da teoria científica lá do Darwin, beleza. Aí ele vai mais adiante, ele vai dizer: o Deus bondoso que amorosamente moldou cada um de nós, todas as criaturas grandes e pequenas, e borrifou o céu com estrelas brilhantes para o nosso deleite, aquele Deus é, como Papai Noel, um mito da infância. Nada que um adulto são e não iludido poderia literalmente acreditar. Aquele Deus deve ser transformado em um símbolo de algo menos concreto ou totalmente abandonado. Né? Ou seja, ele parte da teoria científica da evolução do Darwin para fazer uma afirmação de que Deus deve ser abandonado. Não, mas, cara, calma. Ou seja, clássica conflação. Mistura de conceitos. Não, peraí. O que a teoria científica de Darwin, que ele próprio, Darwin, não era um ateu quando escreveu a teoria, nunca foi um ateu, tá? Morreu agnóstico, sim, esse é o consenso dos biógrafos, passou por fases de deísmo, ou seja, podemos falar mais disso depois, se vocês quiserem, né? Ou seja, um Deus, aquele que criou tudo, mas não intervém, né? E o consenso é que ele morreu agnóstico, mas assim, nunca se declarou ateu. Como é que o cara me fala que a partir da evolução ele já junta ateísmo e tal? Enfim, então, reparem, conflação, tá? Conflação é uma mistura de conceitos, assim, não, peraí. E para tu entender claramente do que eu tô falando, tu precisa entender esse diagrama aqui, ó. A gente precisa conseguir separar aquelas coisas que estão no campo da ciência, que estão aqui embaixo, no reino que a gente chama da física, tá?
no reino do que é mensurável, no reino do que é testável, tá? Isso são as coisas com as quais a ciência trabalha. A gente precisa separar isso daquilo que está lá na nuvem, lá em cima, no campo das ideias, no campo das crenças fundamentais, que é campo da religião e da filosofia. Tiago, eu não entendi. Então, olha só. Não sei se vocês conhecem esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é o Carl Sagan, um dos maiores divulgadores científicos da história, né? Um ícone da ciência do século XX, da ciência e da filosofia, da divulgação científica do século XX, tá? O autor daquela série Cosmos, a primeira, não a segunda edição que está agora no Netflix, com o aluno do Carl Sagan, que é o Neil deGrasse, né? O Carl Sagan, então, é o autor da primeira série Cosmos. Ele era um astrofísico, tá? Ateu, mas era um bom astrofísico. E aí, ele tem uma frase famosa que abre, inclusive, a série Cosmos e o livro Cosmos, né? Baseado na série. Ele diz o seguinte: o cosmos é tudo que há, tudo que houve e tudo que haverá, tá? O cosmos é tudo que há, tudo que houve e tudo que haverá. Pensa nessa frase aí do Carl Sagan, certo? E aí, olha essa outra frase do Carl Sagan. O universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Uma frase que eu nem sei se é do Carl Sagan, mas na verdade é um fato científico, né? A gente foi lá, mediu e viu que o universo tem... Tu consegue perceber que tem uma diferença fundamental entre essas duas frases? Olha a animaçãozinha agora, ó, deu trabalho de fazer, presta atenção, olha ali, ó, olha só. Bah. Tu consegue perceber que eu dizer que o universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro é uma frase científica, é uma frase da ciência. Porque a gente consegue, através de método de observação, né, de mensurar e chegar nesse número. Certo? E tu consegue perceber que a frase que o cosmos é tudo que há, tudo que houve, tudo que haverá, é uma crença. Então pensa comigo, o cosmos é tudo que há, tudo que houve, tudo que haverá. É mesmo, Carl Sagan? Como é que tu sabe? Tu já testou? Tu já foi para todos os cantos do cosmos? Vai que lá num canto do cosmos Deus está lá. Sei lá, entende? Cara, o cosmos é tudo que há, tudo que houve, que haverá, é uma frase, é uma crença. Eu posso pegar e dizer assim, não é. O cosmos não é tudo que há, não é tudo que houve, nem é tudo que haverá. Não é. Mas é uma crença. Eu não posso provar isso, nem o Carl Sagan pode provar isso. Ou seja, não é uma frase científica, é uma frase da filosofia, é uma frase filosófica, é uma crença. Vocês estão me entendendo? Tiago, o que isso tem a ver com crença evolutiva? Tu já vai entender, tá? Tu já vai entender. Então, olha só. A ciência trabalha no nível da física. O universo observável está no nível da física, a gente consegue medir. É testável. O cosmos é tudo que há, tudo que houve, tudo que haverá, está no nível da metafísica, está para além da física. Não dá para medir, é uma crença. Outro exemplo, Richard Dawkins, famoso biólogo evolucionista ateu, pastor do neoateísmo. Olha a frase dele. O universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar se no fundo não há projeto, propósito, bem ou mal, nada a não ser uma indiferença cega e impiedosa. É mesmo, seu Carl Sagan? É o seu Richard Dawkins? Não, eu acho que o universo tem exatamente as propriedades que deveríamos esperar se há Deus, se há projeto e há propósito. O universo é exatamente como a gente deveria esperar se há um Deus de amor que nos deu livre-arbítrio, inclusive. Certo? Então, tu veja, a frase do Dawkins aqui é uma outra conflação. Ele está usando a ciência, as coisas da ciência, para misturar com o quê? Visão de mundo, com filosofia, com crença metafísica. E esse é um dos grandes problemas dos discursos científicos. Eles frequentemente estão imbuídos de uma metafísica misturada. Certo? Isso tem até nome da filosofia. Eles chamam de metaphysical hijacking. É um sequestro metafísico. Discursos científicos cheios de filosofia imbuída dentro. E a pergunta que a gente tem que se fazer é mesmo? Dá para testar? Eu consigo testar? Ou se a gente não consegue testar,
Pode até ser verdade, mas é uma crença. É uma crença, não é científica. Tranquilo? Beleza? Eu sempre coloco, né, a frase do Dawkins e depois a frase do salmista, que vai dizer o contrário do Dawkins. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Por que essas duas pessoas, o salmista e o Dawkins, chegam a conclusões tão diferentes olhando o mesmo universo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Os caras estão olhando o mesmo universo e eles chegam a conclusões completamente diferentes. Não precisamos ir no salmista, podemos ir num crente hoje, né? Por quê, meu querido? Porque, na verdade, isso é uma coisa muito importante da gente entender, e que daí nós vamos chegar de volta lá na evolução. Quando a gente está trabalhando com a ciência, todo mundo olha para a ciência e, a partir da ciência, faz afirmações metafísicas. A gente chama isso de um salto de fé. A partir dos fatos da realidade, da ciência, das coisas observáveis, a gente faz afirmações filosóficas muito prontamente. E a gente tem que se dar conta de que a gente está dando um salto metafísico. Esse salto metafísico ele é baseado na intuição, na nossa fé, até num pouco de intelecto e razão, sim, né? Então, só que, acima de tudo, ele é baseado na nossa cosmovisão, certo? Na maneira como a gente vê o mundo. E para isso a gente tem que entender o que é cosmovisão. Então tu imagina, se eu tenho uma cosmovisão teísta, creio em Deus, eu vou olhar para os fatos da ciência e eu vou chegar à conclusão de que há Deus, de que há teleologia. Há telos, o universo tem plano e propósito. Olha só a ciência. Ela nos mostra isso. Certo? Mas não é que a ciência nos mostra isso, meu querido. A ciência mostra para mim que sou crente, que tem uma cosmovisão teísta. Tu entende? O Dawkins, ele olha para a ciência e ele chega a outra conclusão. Não há Deus, não há teleologia. Por quê? Porque ele tem uma cosmovisão ateísta. Certo? Tá entendendo? Por quê? Porque a cosmovisão é o óculos com o qual o cara olha para a ciência. Na verdade, o compromisso metafísico dele é anterior. O Doiver, né, do que o Guilherme de Carvalho gosta, a turma do Labrie lá, dos neocalvinistas adoram o Doiver, ele vai dizer isso, é pré-teórico. A cosmovisão é um comprometimento do coração que é pré-teórico. E aí eu gosto muito dessa definição de cosmovisão do James Sire, né, desse grande livro aqui, um livro muito bom, vocês devem ler. Uma cosmovisão, segundo Sire, é o seguinte, é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, tá? Que pode ser expresso em uma história, ou em um conjunto de pressuposições, tal, que sustentam, né? Sobre o quê? Sobre a constituição básica da realidade. Ou seja, é um compromisso, uma orientação do coração sobre a constituição mais básica da realidade. É o que eu penso sobre a realidade. E essa visão fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Certo? Então, meu querido, voltando aqui, quando a gente olha para a ciência, a gente pode olhar a evolução biológica como um fato da ciência e dar um salto metafísico que é baseado na nossa cosmovisão e a gente pode chegar à conclusão de que há Deus, há telos ou não. Ou de que não há Deus e não há telos. Por quê? Porque o nosso compromisso do coração já é anterior. A nossa cosmovisão já está formada antes disso. Tranquilo? Tá dando para entender? Colocando essa ideia, esse diagrama no nosso diagrama que a gente viu, olha aqui, ó. Falamos de evolução disteleológica. Tu tá percebendo que isso é um salto metafísico? Que a disteleologia é uma crença que não tem plano e propósito. Tá lá no campo das ideias. Só que um cristão, ele vai olhar para a evolução e ele vai dar um salto para a teleologia. Certo? Porque ele olha a ciência com os olhos de quem crê em Deus. Então o cara chega à conclusão, porque a conclusão já é anterior, de que há Deus, e a evolução é a maneira que Deus usou para criar. Tranquilo? Tá dando para entender? Então vamos lá. Continuando. O que não é evolução, então? Liberalismo teológico. Evolução, ou o que não é criação evolutiva, né? O que não é criação evolutiva, desculpa. Ah, não, Thiago, esses criacionista evolutivo aí, criacionista evolucionário, alguns dizem, né? Eu prefiro evolutivo, tá? Porque criacionista evolucionário é uma má tradução do inglês, evolutionary creation, né? Evolutionary creationist. Evolutionary é melhor traduzido como evolutivo, tá?
criação evolutiva não é liberalismo teológico. Ó, Thiago, como assim? Então tá. Ah, não, Thiago, os caras que creem na evolução, eles creem que a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus. Será? Será que a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus? Será que é um comprometimento da autoridade da Escritura? Será que é uma leitura alegórica de Gênesis? E será que isso aí é uma novidade pós-Darwin? Isso aí é uma novidade pós-Darwin, né, Thiago? Só depois de Darwin que os caras começaram a não ler Gênesis desse jeito. Né? Será? Bom, antes de tudo, eu quero recomendar sobre liberalismo teológico esse BTcast do Bibotalk, não sei se você conhece o Bibotalk, né? O BTcast 397 sobre liberalismo teológico, uma aula que mata a pau sobre liberalismo teológico. Tem um monte de gente na internet falando um monte de asneira sobre liberalismo teológico, que a galera nem sabe o que é. Tá? Então, ouça lá e aprenda sobre liberalismo teológico. É animal essa aula sobre os problemas do liberalismo teológico e tal, e para tu ver o que tem a ver com o liberalismo teológico, não tem nada a ver com a evolução, por assim dizer. Certo? E também outros 2 recursos sobre isso, com 2 participantes do BTcast, com o Vitor Fontana, meu amigo. No canal dele, ele tem um vídeo sobre liberalismo teológico, e o outro é o meu amigo Alex Stahlhofer, Teologia do Alemão, que é um luterano crente, tá? Que tem um vídeo muito bom sobre liberalismo teológico também, certo? Vale a pena dar uma olhada. Queridos, então olha só para tu ter uma ideia sobre essa alegação, né, de que criação evolutiva é liberalismo teológico e tal, olha o nosso amigo Denis Lamoureux ali, tá? Olha quem é esse cara. Vou botar alguns fatos a respeito do Denis Lamoureux aqui. Em primeiro lugar, ele diz, tá? Isso aí ele diz nas palestras dele, no livro dele, enfim. Em primeiro lugar, eu sou um completamente comprometido e convicto teólogo evangélico treinado até o nível de doutorado. Eu sou um cristão nascido de novo, um born again Christian, né? Nos Estados Unidos, no Canadá. Ele é canadense, esse cara. Ele é daqueles French Canadian, né? Canadense que fala francês e tal. Eu sou um cristão nascido de novo, born again Christian. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Eu acredito em milagres e eu já os experimentei. Querido, esse cara é pentecostal, tá? Ele é mais crente que eu e tu que somos batista aqui, ó, né? Ok? Tô brincando, tá, pessoal? Ele é pentecostal, esse cara, certo? Frequenta uma igreja pentecostal. Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele mora na cidade do meu irmão. Eu tenho um irmão que mora no Canadá, e então ele dá aula lá na universidade, que o meu irmão dá aula, inclusive. Eu acredito no design inteligente, ele vai dizer. Certo? Na definição clássica do design inteligente. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas sim. E em segundo lugar, eu sou um completamente comprometido e convicto biólogo evolucionista treinado até o nível de doutorado. Querido, esse cara, ele tem 3 doutorados. Ele tem um doutorado, ele é dentista, ele tem um doutorado em odonto, aí ele se converteu, e aí, se convertendo, ele passou a rejeitar a evolução, porque ensinaram para ele que ele, como crente, ele tinha que rejeitar a evolução, porque a evolução era coisa do diabo, enfim, né? Era coisa de ateu e tal. Então ele virou um criacionista clássico, né? Da Terra Jovem e tal. E aí, cara, ele lendo a Bíblia, aí ele resolveu fazer teologia. E aí ele disse, não, mas eu preciso entender esse negócio de evolução. Aí, paralelo à teologia, ele foi estudar dentes de dinossauro, porque ele já era dentista. Aí ele fez um doutorado em dentes de dinossauro. E ele começou a ser convencido da evolução, estudando os fósseis e tal. E aí, lendo a Bíblia e tendo aula sobre Gênesis, ele começou a entender melhor, e ele disse nas palestras dele que ele realmente se convenceu de que a Bíblia não estava falando nada a respeito daquilo que ele achava que dizia, e daí ele passou a aceitar a evolução. Então ele se formou daí em teologia, com doutorado, em odonto e em paleontologia. E ele é autor desse livro aqui, ó, eu tenho ele aqui, inclusive, eu amo a Cristo e aceito a evolução, certo? Crente, fiel a Jesus, certo? Um cara muito legal. Então, nós estamos falando de... esse é liberalismo teológico, esses caras aí não acreditam na autoridade da Escritura e tal. O Francis Collins e o Biologos vão dizer o seguinte: Biologos strongly affirms, né? Nós fortemente afirmamos que a Bíblia é a palavra inspirada e autoritativa palavra de Deus, certo? Ou seja, não, é crente que nem nós. Esses caras creem na Bíblia como autoridade última de fé e prática. Não tem conversa, certo? E olha só, agora alguns fatos históricos, tá? Eu vou passar meio rápido aqui, porque senão não vai dar tempo da gente terminar, porque a coisa é longa e eu falo demais, enfim. Queridos, esses 2 caras aqui, B.B. Warfield e Charles Hodge, esses caras eram os caras lá de Princeton, do velho Princeton, para quem conhece um pouco da história da teologia do século XIX, da época tradicional de Princeton. Esses caras são os 2 gigantes do presbiterianismo americano,
Esses caras são os caras que cunharam o termo inerrância, que definiram inerrância, tá? Esses, principalmente o B.B. Warfield. Inerrância é com eles. E olha só isso aqui. Estes dois pesquisadores aqui, que é o Mark Knoll e o David Livingstone, eles vão dizer o seguinte nesse artigo. Um dos segredos mais bem guardados da história intelectual americana é o quê? É o de que B.B. Warfield, o mais proeminente defensor da doutrina conservadora da inerrância, era também um evolucionista. Te caiu agora o queixo, né? Como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, moro em Floripa, mas a gente diz, pá, Thiago, agora me caiu os butiá do bolso. Butiá é uma frutinha aqui do Rio Grande do Sul, tá? Quando a gente fica muito surpreso com alguma coisa, a gente diz, me caiu os butiá do bolso. Porque butiá é a frutinha que tu pega assim, a árvore é baixinha, tu põe no bolso, é uns coquinhos pequenos assim. Pá, agora eu caí para trás, seria tipo isso, tá? Sim, meu querido. Agora tu aprendeu um pouco sobre gauchismo também, tá? Mas sim, meu querido, B.B. Warfield era um revolucionista. O cara da inerrância. Olha aí, o Felipe é do Sul, essa expressão é maravilhosa, ele diz. Cara, quando eu li esse negócio, não, mas peraí. E aí, lá no meu doutorado, eu exploro isso no último capítulo, então você pode pegar minha tese lá e ler sobre isso, tá? Sobre como que o B.B. Warfield via a inspiração da escritura. Querido, nós estamos falando de um cara que era mais conservador do que o tio Nico, Nicodemos, lá do Mackenzie, tá? E esse cara aceitava a evolução, não tinha problema nenhum com a evolução. J.I. Packer, outro teólogo evangélico clássico, conservador, crente em Jesus, gosto muito dele, baita autor, leiam J.I. Packer, já falecido, infelizmente. Eu acredito na inerrância das escrituras, subscrevo a ela, mas exegeticamente não consigo ver que qualquer coisa que as escrituras dizem nos primeiros capítulos de Gênesis ou em outro lugar se relacione com a teoria biológica da evolução de uma forma ou de outra. Queridos, está cheio de gente que aceita a criação evolutiva e são grandes teólogos, crentes em Jesus, fiéis, e que tu não vai poder, eu acredito, pelo menos essa é a minha opinião, acusar esses caras de ser liberal teológico ou de relativizar a autoridade da escritura. Um deles é esse que eu sou grande fã, N.T. Wright, né? O nosso amigo Tom Wright. Sou um grande fã de N.T. Wright. Aceita a criação evolutiva, aceita que Deus usou a evolução para criar. O nosso grande ídolo, Billy Graham, se você é um crente como eu, evangélico, você é fã do Billy Graham. Eu confesso que eu já fui mais fã dele, depois eu descobri umas coisas dele que eu não gostei muito, mas enfim, o grande Billy Graham, né, pessoal? Não tinha problema nenhum com a evolução, tá? A biografia do Billy Graham, ele tem uma biografia escrita por chamou um cara lá para ajudar ele a escrever, que é o David Frost, e ele fala com todas as letras que, enfim, ele não tem problema nenhum com a evolução, e que isso não muda o fato de que Deus é criador e que o ser humano é a imagem de Deus, não tem problema com a evolução, certo? Mais nosso grande John Stott, né, o cara, o grande arquiteto do Pacto de Lausanne, não tem problema nenhum com a evolução também, e o nosso querido Tim Keller, né, confesso que eu preciso ler mais Tim Keller, ele não era um dos minhas grandes influências, mas eu sei que ele é muita influência para muita gente, né, também não tem problema nenhum com a evolução. Ficou meio pesado esse slide aqui, né, pessoal? Não sei vocês, mas assim, ó, deve ter demorado para baixar aí, porque o peso desse slide aqui ficou grande, né? E claro, agora sim, agora foi para acabar. Nosso amigo C.S. Lewis também não tinha problema nenhum com a evolução, tá? Fale, Gilson. Eu não sei se pode fazer umas perguntas ou só no final. Cara, já que tu tá falando, fala. Vai lá. Eu não sei se existem algumas vertentes do evolucionismo, mas essas pessoas, elas costumavam aceitar a evolução do jeito que ela é apresentada mesmo no ensino médio e na faculdade, nos cursos de biologia. É que depende o que tu quer dizer com o modo como ela é apresentada, porque aquilo que eu acabei de dizer é muito verdade. Muitas vezes, apresentações da evolução estão carregadas de metafísica, de filosofia. Tu entende? Só que quando tu vai ver evolução conforme os biólogos sérios e não esses divulgadores científicos e tal por aí divulgam, cara, a evolução ela não tem nada a dizer sobre Deus, né? É aquilo que eu mostrei antes. Tu pode ver a evolução com olhos teleológicos, que é como esses caras viam. E o cara que é ateu, ele vai ver a evolução com olhos disteleológicos, ou seja, a evolução mostra que não há plano e propósito. Mas não há nada na evolução que requeira essa posição.
certo? A evolução, ou seja, sim, esses caras entendem a evolução, eu te diria assim, né? Que eles entendem a evolução como a ciência diz que aconteceu. Não tem problema nenhum. Só que a evolução, esse aqui é o ponto, por isso que eu coloquei lá no início as definições de evolução. A evolução não tem nada a dizer sobre Deus. Ela é agnóstica. Por quê? Sobre Deus, tu entende? Agnóstica no sentido assim que ela não... Deus está fora do escopo da ciência, né? Então a evolução é uma descrição de fatos naturais, de descobertas naturais. E aí, que implicação filosófica tu vai fazer com isso? Bom, aí depende da tua cosmovisão, né? E esse é exatamente isso que o Lucas falou aí. A evolução ela é ensinada muitas vezes errada, como um argumento ateísta. Isso é uma bobagem, porque a evolução não tem nada a dizer sobre Deus, certo? Então, sim, eu te diria que esses caras aceitam a evolução conforme ela é. Claro, muitos deles eles não vão dizer assim, eu sou um advogado da evolução. Não, mas eles vão dizer sim, que eles não têm problema nenhum com a evolução. Que eles não, que Deus pode ter criado pela evolução? Pode. Se os biólogos estão dizendo que é isso que aconteceu, beleza, isso não tem implicações muito sérias para a nossa fé. Claro que daí eles vão trabalhar aquelas questões complexas que depois a gente vai falar. É claro que eu estou expondo assim inicialmente e tem várias coisas que nós vamos ter que resolver agora, né? E nós vamos tentar falar disso nos últimos 15 minutos aqui da nossa conversa, mas vai ser difícil terminar hoje. Mas enfim, podemos deixar para outro dia. Que aí é o seguinte, o que a gente faz com a Bíblia, né? Esse é o grande lance, como é que a gente interpreta a Bíblia, né? Mas sim, respondendo a tua pergunta, até onde eu sei, eles aceitam a versão científica da evolução sem problema nenhum. Certo? Vamos guardar mais perguntas daí para o final, para ver se, porque eu acredito que algumas eu vou responder aí para vocês. Queridos, a outra acusação que se faz da evolução é que assim, é uma leitura alegórica do Gênesis. Isso aqui é uma parte meio técnica. Eu vou passar rápido, não vou entrar nos detalhes, não vou ler tudo que eu botei aqui, porque senão nós vamos até amanhã. Mas para vocês entenderem que isso aqui não é dizer que para aceitar a evolução a gente precisa fazer uma leitura alegórica do Gênesis, não é 100% correto, tá? Por quê? Porque leitura alegórica é um termo teológico que tem história, tá? E aí, só para tu entender rapidinho isso, assim, ó, a gente na teologia, nos estudos teológicos clássicos da patrística, por exemplo, e medievais principalmente, se dizia, assim, se cunhou esse termo, chamadas a quadriga da interpretação bíblica, ou quadriga, não sei como é que eles dizem isso. Quadriga é essa carroça que é puxada por 4 cavalos. Então, os caras lá da patrística, e mais precisamente a turma da teologia da Idade Média, vai dizer que os textos bíblicos têm 4 interpretações. A chamada interpretação literal, a chamada interpretação alegórica, a chamada interpretação tropológica ou moral, e a anagógica. E a mais profunda, que revela o significado mais profundo do texto, é a última, certo? E isso está numa ordem. A mais crua e simples é o chamado sentido literal, que seria tipo mais ou menos assim, o que a passagem diz claramente sobre eventos passados, incluindo a compreensão do contexto histórico do texto e significado gramatical. O sentido alegórico, no sentido clássico, então, do termo, seria o seguinte: elementos literais também têm um significado simbólico, ou seja, inclui aquilo que a gente chama de tipologia. Se tu já teve aula no seminário de exegese, tu vai estudar isso. Tipologia, ou seja, a Arca da Aliança é um tipo de Maria, Jesus é um tipo de Moisés, como libertador, entende? Ou seja, o sentido alegórico é isso, tem a ver com esses símbolos que apontam para outras realidades não materiais, certo? Talvez um sentido arquetípico, só que o arquetípico, o sentido arquetípico, ele tem um pouco também do sentido moral, do sentido tropológico, tá? Que é esse, então, a moral da história, o que o texto quer nos ensinar, o arquétipo é isso, né? O que o texto quer nos dizer como ensinamento moral, né? Que todos nós, enfim, somos Adão e tal. E o sentido anagógico, que seria o sentido místico, metafísico, analógico, ou o último, o sentido escatológico, né? Essa é a camada mais profunda, isso é revelado quando alguém é cheio do Espírito Santo. Certo? Então, só para tu entender como é complexo isso e como não dá para dizer que a criação evolutiva faz uma leitura alegórica do Gênesis,
porque não é nesse sentido alegórico aqui que as coisas têm uma simbologia direta, como é o sentido alegórico clássico, que o próprio Paulo fez. Paulo fazia leituras alegóricas do Antigo Testamento nas suas cartas, tá? Então, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para tu ter uma ideia de como Agostinho tem uma obra chamada O Sentido Literal do Gênesis, tá? Da Gênesis ad litera, tem em português, né? O comentário ao Gênesis da Paulus é o comentário literal do Gênesis de Agostinho. E só para tu ter uma ideia, o sentido literal para Agostinho, ele olha para o sentido, ele olha para o texto de Gênesis e ele claramente vê, por exemplo, tá? Olha só, te lembra lá quando no Gênesis 1, quando a Bíblia vai dizer que o sol foi criado no 4º dia, só que no dia 1, Deus diz haja luz e houve luz? Então Agostinho vai olhar, não, peraí, se tinha luz no 1º dia já e o sol foi criado no 4º dia, a interpretação literal desse texto é que nós não estamos falando literalmente como eu e tu entendemos. Tu entende? Por quê? Porque o texto está óbvio em dizer que se já havia luz e o sol é no 4º dia, opa, isso aqui não é uma descrição literal no nosso senso. Ou seja, para Agostinho, não ser literal como eu e tu entendemos literal é a interpretação literal. Ou seja, repito, a interpretação literal do Gênesis para Agostinho é exatamente o fato de que ela não é literal. Sacou? Essa é a ideia dele. Tranquilo? Então, cara, olha só, por exemplo, para ele, ó, a luz em Gênesis 1 e 3 não é a luz visível desse mundo, mas é a iluminação dos anjos, porque claramente não podia ser a luz visível desse mundo que vem do sol. E o sol só foi criado no 4º dia. Você entende? Então, assim, cara, resumindo a história. Olha só, pode-se esperar que eu defenda o significado literal da narrativa conforme apresentada pelo autor, mas se nas palavras de Deus ou nas palavras de alguém chamado para fazer o papel de um profeta, algo é dito que não pode ser entendido literalmente, não há dúvida de que deve ser tomado, como falado figurativamente para apontar para alguma outra coisa. Certo? Só que isso não quer dizer significado alegórico, leitura alegórica. Não, leitura alegórica é outra coisa. Essa leitura mais simbólica. Tranquilo? É aí que eu queria chegar. Enfim, tá. Interpretação não literal de Gênesis é o entendimento evolutivo da criação só surgiu depois de Darwin, né, Thiago? Certo? Ou seja, até Darwin, todo mundo lia esse texto de Gênesis literalmente, como a gente entende literalmente, né? Todo mundo lia ele como se fosse uma descrição histórica e tal. Certo, Thiago? Foi depois de Darwin que começou a... Cara, não. Filo de Alexandria, antes de Cristo, já lia não de forma literal como a gente entende. Orígenes não lia literalmente. O próprio Agostinho, como eu falei para vocês, por causa desses problemas, né? De que, o sol foi criado no 4º dia e luz já no 1º dia. Opa, peraí, tem mais coisa nesse texto. Aqui vai explicar como a maneira que o Agostinho lia, através das rationes seminales, né? Enfim, que as razões seminais, ou seja, que Deus criou as coisas com potencialidades para se desenvolverem no futuro. Inclusive vai ter evolucionista que vai gostar de dizer que Agostinho já previa uma certa ideia evolutiva, certo? Claro que ele não tinha evolução biológica em mente, mas é bem interessante os paralelos que se pode traçar. Certo? Que Agostinho entendia a criação como algo com potencial de desenvolvimento. Que loucura, hein? Que loucura. Agostinho já lia assim. Tomás de Aquino também cria que Deus criou todas as coisas para terem potencial, certo? Ou seja, nós estamos falando tudo antes de Darwin, tá? John Wesley, certo? O escritor inspirado nessa história escreveu para os judeus primeiro e, calculando suas narrativas para o estado infantil da igreja, descreve as coisas por suas aparências exteriores, sensíveis, e nos deixa por novas descobertas da luz divina para ser levado à compreensão dos mistérios contidos sob elas. Ou seja, Deus escreveu de forma simples para aquele povo entender, não tinha pretensões científicas, certo? Ele não tinha, então, uma leitura literal como a gente entenderia hoje, certo? John Wesley, por exemplo. Tranquilo? Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que um monte de gente não lia esses textos de forma literal, como nós talvez somos forçados a entender o texto hoje.
muito antes de Darwin. Ou seja, essa ideia de não ler o texto como um relato histórico, jornalístico, não surgiu por causa de Darwin, não. Ele sempre esteve presente na história da igreja, sim. Tá? Claro que após Darwin, teve uma ressurgência, os caras foram atrás, viu? Opa, mas peraí, Agostinho já lia assim, Orígenes já lia assim, certo? Tranquilo? Queridos, o que criação evolutiva não é, então, recapitulando? Não é evolução teísta, ou seja, evolução mais Deus dando uma mãozinha, não é. Ah, criação evolutiva é evolucionismo, darwinismo? Não, não é. Porque isso é uma conflação com metafísica materialista. Que o cara tem todo o direito de ter, só que ele tem que reconhecer que é uma visão metafísica, que é uma visão filosófica, que não faz parte da evolução em si. Tranquilo? Ah, criação evolutiva é liberalismo teológico? Não é, de jeito nenhum. Tá? Liberalismo teológico, para tu entender, é aquela turma lá que tinha aquelas ideias, por exemplo, trocando em miúdos, Jesus não ressuscitou corporeamente. Ah, tu vai dizer então que Billy Graham não cria que Jesus ressuscitou corporeamente? Que John Stott não cria nisso? Claro que criam, esses caras não eram liberais teológicos, não, e eles aceitam a evolução, tá? Então, criação evolutiva não é liberalismo teológico. Todos esses caras que eu mostrei aí aceitam que Jesus é nascido da Virgem e enfim, né, todas as crenças ortodoxas do cristianismo histórico, certo? Bíblia deixa de ser palavra de Deus? Claro que não. Compromete a autoridade da Escritura? De jeito nenhum. É uma leitura alegórica de Gênesis? Não exatamente, tá? Sim, é uma leitura não literalista de Gênesis, ou seja, não lê-se Gênesis como um documento jornalístico que está relatando a maneira jornalisticamente como Deus criou o mundo. Não, é um texto de outra ordem, é um texto que tem uma história, enfim, depois a gente pode entrar nisso, hoje não vai dar tempo. Ah, quer dizer que isso é uma novidade pós-Darwin? Também não é, de jeito nenhum. Esse tipo de leitura bíblica, de jeito nenhum. Tá. Beleza. Que horas são, Ed? 10 horas. Nós temos que encerrar. Queridos, o que eu teria ainda para apresentar para vocês, e que podemos marcar para um outro dia, se vocês tiverem curiosidade, são duas partes bastante interessantes, tá? E aí eu deixo como propaganda para a próxima vez, que são alguns questionamentos que surgem a respeito da própria teoria da evolução. Ah, Thiago, mas eu ouvi dizer que a evolução é uma teoria em crise, então como é que os caras creem na evolução se é uma teoria em crise? Então podemos falar sobre isso, tá? E eu posso te explicar daí que ela não é uma teoria em crise, tá? E aí eu posso te dizer depois. E a segunda parte que eu teria para mostrar para vocês são os pressupostos teológicos, então, da criação evolutiva, tá? Tá, mas Thiago, como é que a turma que aceita a evolução entende as coisas, a teologia? O que está por trás? Tá? Nós temos que falar sobre isso, é importante falar sobre isso, certo? O resumo disso, isso eu preciso falar hoje para não ficar sem pé nem cabeça a nossa fala aqui, tá? Então eu vou gastar 3 minutos para dizer isso. Queridos, o fato é que a turma, os cristãos que aceitam a evolução, eles creem naquilo que a gente chama de teologia da providência, que é enfim, clássico do cristianismo ortodoxo, clássico. Ou seja, Deus age através de causas naturais, que a ciência estuda, certo? E que Deus é criador e sustentador, e que Deus se revelou em 2 livros. Seriam esses 3 pilares de pressupostos teológicos, então, da criação evolutiva. O que tu precisa entender a respeito dessa história, desses 3 pilares, o mais importante é esse, é a teologia da providência, ou seja, a ação de Deus, como que Deus age. Meu querido, isso é fundamental, tá? Isso é um troço fundamental que o crente tem que entender, e que o crente tem dificuldade para entender, que é o seguinte: o que a gente percebe como natural, tá? Isso aqui é uma explicação natural. O crente, em geral, ele tem uma ideia deísta de Deus, tá? Ele diz que não, mas ele tem. O que eu tô querendo dizer com isso? A gente vê Deus como o cara que criou tudo, mas ele tá lá fora. E aí ele deixou a coisa correr, ele criou as leis naturais. E ele deixou a coisa correr, e as leis naturais estão aí. E aí Deus, de vez em quando, vem e age, quando ele faz um milagre. Querido, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso não é a fé cristã ortodoxa. A fé cristã ortodoxa é o quê? Tudo tem o dedo de Deus agindo. Tanto na criação, como quando Deus sustenta a sua criação. Então veja bem. Olha o Salmo 139, meu salmo favorito.
Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial admirável, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Querido, essa palavra entretecido, no hebraico, significa, sabe agulha de crochê? Entretecer é usar agulha, tá? Tanto é que o inglês traduz como knit together, que significa isso, com fazer tricô. Então o Salmo está dizendo que Deus foi lá e com uma agulha nos formou no ventre da nossa mãe. Eu pergunto para ti, alguém entende isso literalmente? Alguém que tu conhece crê que Deus vai lá com uma agulha? Óbvio que não, né? A gente crê que processos naturais que são estudados por uma ciência chamada embriologia nos formaram. Concorda? E nós, como cristãos, cremos que Deus usou esses processos naturais para nos criar no ventre da nossa mãe. Então, assim é com a evolução. Deus agindo por um processo natural. Deus age por essas causas naturais que a ciência estuda. E aí, meu querido, vou pular isso aqui, para te mostrar que Deus, além disso, ele sustenta a sua criação. Não vai dar tempo da gente falar disso aqui, mas Deus sustenta a sua criação. Então a gente tem que parar de enxergar Deus só quando Deus vem e faz um milagre e intervém. Querido, a Bíblia nos fala que o Filho é resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Se Deus resolver, nesse instante, dizer o seguinte, acabou, eu não sustento mais, o tecido espaço-tempo, o tecido da existência se esvai e nós voltamos ao não ser. Do ser ao não ser. Eu não vou nem dizer voltamos para o nada. Eu vou dizer que nós voltamos ao não ser. O universo se torna não ser mais. Porque Cristo sustenta todas as coisas. Então Deus está agindo agora, nesse instante, segurando a minha bunda nessa cadeira, tanto quanto se ele estivesse fazendo um milagre sobrenatural. Por quê? Olha essa frase aqui que eu gosto muito, é do Aubrey Moore. Não existem nem podem existir quaisquer interposições divinas na natureza, pois Deus não pode interferir com ele mesmo. A sua atividade criadora está em toda parte, não existe divisão de trabalho entre Deus e a natureza. Ah, agora é a natureza agindo, agora é Deus agindo. Não! Deus é criador desse negócio todo. Foi Deus que pensou nas leis físicas, e é Deus que sustenta as leis físicas. Se as leis físicas operam constantemente e são fiéis, porque Deus é fiel. Isso não significa que ele não pode, de vez em quando, fazer uma coisa que as leis físicas não explicam, porque afinal ele é o autor das leis físicas, ele mexe com a criação do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, só que ele está a todo momento sustentando a sua criação através da sua mão poderosa. Certo? E Deus age, então, através dessas causas naturais que a ciência estuda, e isso é bíblico. Certo? Aqui eu mostro alguns textos bíblicos que mostram isso, que os autores bíblicos entendiam que existem processos naturais que fazem as coisas, só que eles também dizem que é Deus fazendo. Ao mesmo tempo que eles falam que existe um processo, eles dizem que é Deus fazendo. Certo? Olha ali, ó, os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol eles se vão e voltam detrás de suas obras. Ou seja, eles saem em busca das presas, tem um processo, mas é Deus que dá o alimento. Tu entende? O autor bíblico entende que Deus faz tudo. E não é porque a gente conhece o processo que Deus deixa de ser Deus. E essa é, muitas vezes, a ilusão dos cientistas ateus que dizem assim, agora eu não preciso mais de Deus, porque agora eu conheço o processo. Meu querido, Deus é muito pequeno. Se Deus é só uma explicação para aquilo que a ciência não explica, esse Deus é muito pequeno, né? Ah, não, agora a ciência explicou, então não é mais Deus? Credo, isso não é cristianismo. Isso é deísmo. Isso é uma versão fajuta de deísmo. É um Deus que criou lá e de vez em quando ele vê. É um demiurgo que vem e faz aqui uma coisinha legal aqui, outra ali, mas ele está lá longe. Não, Deus está toda hora envolvido com a sua criação, sustentando ela pela sua palavra poderosa.
Certo, meus queridos? Cristo sustenta a sua criação. Todas as coisas subsistem por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Pelo qual são todas as coisas. As coisas adquirem o seu ser por ele. Sem ele, as coisas vão para o não ser. Certo? Por isso ele age através das causas naturais. Queridos, só para tu entender aqui, ó, a diferença, então, da criação evolutiva com relação às outras posições cristãs, né, a respeito das origens que vocês vão estudar, ela basicamente está aqui, ó, o Francis Collins representa a criação evolutiva, ó. Enquanto que o criacionista da Terra Jovem vai entender que Deus cria diretamente numa intervenção ao longo de 6 dias de 24 horas, e o criacionista da Terra Antiga crê que Deus cria diretamente os tipos básicos de vida, mas indiretamente, através de processos, o universo inanimado, ou seja, a Terra Antiga crê que Deus age indiretamente para a geologia, através de processos naturais. A criação evolutiva vai dizer que Deus age sempre indiretamente, através de processos naturais. O que não impede que ele faça milagres. Mas para criar biodiversidade ele não precisou fazer, porque ele inventou um processo que dá conta de fazer as coisas, que se chama evolução. E o deísmo, aqui tem o Anthony Flew, que é um filósofo deísta, que já faleceu, eles creem que Deus cria indiretamente, só que Deus ordenou esses processos, mas ele não sustenta os processos. Deus pulou fora. Deus não está aqui sustentando os processos, só que a Bíblia nos fala que Deus sustenta os processos. Certo? E por último, os 2 livros de Deus, que eu não vou entrar hoje, e, enfim, e depois nós entraríamos nas questões sobre Gênesis, a respeito da criação evolutiva, que não vai dar tempo de eu falar hoje. Mas olha como tem coisa, ó, viu? Isso aqui é uma aula gigantesca. Mas aí outro dia, se vocês quiserem, a gente pode falar disso, de como que essa turma da criação evolutiva entende Gênesis. Queridos, para encerrar a propaganda do retiro do Teolab, para quem chegou atrasado, tá? Eu sou coordenador, de novo, do ministério chamado Teolab. Nós estamos organizando, em parceria com a ABC2, um retiro para falar sobre isso, sobre os 2 livros de Deus, a natureza e a escritura. Tá? Vai ser em Gramado, dia 8 a 12 de outubro, com Paulo On, autor do livro E Deus Falou na Língua dos Homens, o Guto Assi, nosso querido da ABC2, professor da USP, com este que vos fala, que esse só estou lá porque eu sou o coordenador do projeto, tá? Mas vale a pena ir para ouvir os outros, tá? E o nosso querido Marcelo Cabral, com a presença do Bibo, que vai estar lá mediando as conversas, e com a presença do pessoal da Paleontos, que é o nosso amigo da ABC2 também, com uma exposição de fósseis de dinossauro. Não é só dinossauro, é fósseis reais, tá? Eles têm uma exposição sobre criação e evolução, eles vão estar lá com a gente, vai ser muito legal. 8 a 12 de outubro em Gramado. Vá no site do teolab.org.br para se inscrever. Conheçam o site do Teolab, certo? Tá ali. Aqui a data tá errada, tá? Era para ser em junho, já mudou em outubro agora. Conheça os livros da BC2. Aqui estão os livros novos, se você gosta desse tema. O Ed já falou do livro A Origem, né? Que fala sobre isso. Aqui tem os outros livros, Evolução e Queda, que é outro assunto que podemos falar outro dia, tem um livro novo da BC2, e se tu gosta de um rock and roll bem tocado e bem legal, conheça essa banda aí que eu recomendo, tá? A banda Tanlan, certo? Não sei se vocês conhecem, mas o baixista dessa banda é o meu irmão gêmeo. Tô brincando, tá, pessoal? Sou eu. Queridos, obrigado pela oportunidade, desculpa me passar no tempo aí com vocês. Perguntas, vamos lá.